Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para o segundo vídeo dessa preciosa obra que, na minha opinião, é a melhor exposição, essa obra é a melhor exposição sobre o arminianismo que nós temos em português. É a melhor. Se você não assistiu o primeiro vídeo, assista, porque o que eu falei lá não vou falar aqui. Lá eu mostrei o sumário, os 14 capítulos, mostrei a lista, dos colaboradores. Mostrei o currículo, dos editores, que é o Clark Pinnock e John Wagner, a quantidade de páginas. Veja lá, assista o primeiro vídeo e depois vem aqui assistir o segundo, tá bom? Porque o que eu falei no primeiro não vou falar no segundo. Esse livro foi lançado pela editora Reflexão, que é uma editora tipicamente arminiana, já lançou muitas obras, tá, sobre o arminianismo, a teologia arminiana clássica, a soteriologia arminiana clássica, a soteriologia wesleyana, arminiana, ou armínio wesleyana, Enfim, é uma editora muito conhecida, muito famosa, tá, que trouxe aí muitas obras sobre a teologia arminiana, e essa, para mim, como eu falei, é a melhor exposição sobre o arminianismo que nós temos em português. Você, sendo calvinista, ou sendo arminiano, ou não sendo nenhum nem outro, essa obra, gente, é para ter, é para você comprar e ter em sua biblioteca. Independente se você vai concordar, discordar, mas é uma obra maravilhosa. Maravilhosa. E aqui, sem demora e sem delongas, nós vamos mostrar nesse segundo vídeo, tá, mais alguns capítulos aqui para vocês. A gente vai ter mais tempo, No primeiro vídeo eu apresentei a obra de forma geral, mostrei o capítulo 1 para vocês, ó. Quem comenta é o Roger Olson, muito conhecido. Arminianismo é teologia centrada em Deus, porque muitos calvinistas, ele vai citar aqui, falam que arminianismo é heresia, arminianismo é teologia centrada no homem, arminianismo prega o antropocentrismo, o homem é o centro, enfim, tudo isso é mentira, tudo isso é fake news. Arminianismo é teologia centrada em Deus. Roger Olson é doutor em História da Igreja, tá? É professor de Novo Testamento, tem um gabarito enorme, E tem obras dele que foram publicadas em português, como aquela Teologia Arminiana, Mitos e Verdades, uma obra maravilhosa. Enfim, então eu mostrei lá no primeiro vídeo os 14 capítulos e os comentaristas, aqueles que comentam, todos eruditos, doutores. E em destaque nós temos aqui, Grant R. Osborne, tá, que comenta dois capítulos, o capítulo 11 e o capítulo 14, tá? O capítulo 11 e o capítulo 14. Maravilhoso, maravilhoso. Então vamos pegar aqui um capítulo rapidamente, que é o capítulo 3, ó. Quem comenta é o Green Sherwood, o calvinismo e as leituras problemáticas de textos neotestamentários, ou Por que não sou calvinista. Vamos lá. Página 71. As folhas são amareladas, tá? Eu falei isso lá no primeiro vídeo. Tá aqui, ó. Green Sherwood. Aqui, ó, você vai ter também no decorrer dos capítulos, muita nota de rodapé. E nessa nota aqui ele vai citar a Confissão de Fé de Westminster, que é adotada pelos presbiterianos, Eu não vou ler aqui por causa do tempo, mas você pode pausar aqui, ó, e ler o que a Confissão de Fé de Westminster fala, tá? Sobre aí o decreto de Deus, que Deus decretou todas as coisas. Isso é meio complicado, tá? No calvinismo. Porque se Deus decretou tudo o que acontece no mundo, o bandido que está assaltando, o estuprador que está estuprando, o assassino que está aí assassinando, ele está fazendo aquilo que Deus decretou. Até o diabo.
até o diabo, tá? Faz tudo porque Deus determinou que ele fizesse. Isso é complicado no calvinismo, né? Isso é complicado. É por isso que eu não sou calvinista. E também não sou arminiano. Já falei isso aqui várias vezes. Por que, Elias? Porque não dá para fechar com todo o pacote calvinista e não dá para fechar com todo o pacote arminiano. Porque há textos que não combinam com o calvinismo e há textos que não combinam com o arminianismo. A Bíblia não é nem arminiana nem calvinista. Não adianta querermos calvinizar ou arminianizar as Escrituras. Eu respeito quem é arminiano. Respeito mesmo. E respeito quem é calvinista. Arminiano não é herege, nem calvinista não é herege. Tá? Deixar isso bem claro. E a obra, como eu falei, é maravilhosa. Maravilhosa. E o Green Sherwood começa assim, ó. O determinismo teológico afirma que tudo o que acontece assim acontece porque Deus determinou que aquilo acontecesse daquela forma. Agostinho introduziu este conceito na teologia cristã, apesar de o determinismo ser mais comumente identificado com João Calvino e a tradição da teologia reformada que ele iniciou. Para muitos, o calvinismo está associado primariamente às doutrinas da eleição e perseverança. A eleição é entendida como a seleção de Deus de um subconjunto da humanidade para a salvação e apenas aqueles eleitos podem responder ao Evangelho. Os selecionados para a salvação necessariamente irão perseverar na fé e, portanto, não podem cometer apostasia. Contudo, o calvinismo também afirma uma teologia de soberania específica. Isto é, tudo o que acontece, assim acontece porque Deus coreografou as coisas para que assim acontecessem. Deus determinou, né? Conforme Peterson e Williams escreveram: Deus ordena tudo, até a trajetória da menor das gotas de chuva. O calvinismo deve negar que as pessoas têm qualquer livre-arbítrio, já que isso negaria que as escolhas poderiam ser feitas fossem contrárias ao que Deus ordenou para aquele momento. Em vez disso, os calvinistas trabalham com um conceito de liberdade compatibilista, significando que as pessoas sempre, de boa vontade, farão as escolhas que Deus ordena que elas façam. Tá? Muitos calvinistas leigos preferem dizer que Deus permite o mal em vez de ordená-lo. Tá? O leigo se sente melhor dizer que, embora Deus intencionalmente deseje o que é bom, ele relutantemente permite muitos males. Tá? Aí ele vai explicando. Que ele vai falar de teólogos calvinistas e eruditos em Novo Testamento, né? Comumente desenvolve sua teologia em relação àqueles textos que tratam das questões da salvação e perseverança. São os textos prediletos, né? Os calvinistas têm os seus textos prediletos e os arminianos também. Eles raramente discutem a implicação de uma estrutura teológica determinista de outros textos do Novo Testamento. Este artigo explorará algumas das implicações de ler toda uma gama de textos dentro da estrutura do determinismo teológico. Vamos lá. Aqui, ó. Exortações morais no Novo Testamento. Vai trabalhar aqui. Cada texto no Novo Testamento contém uma riqueza de exortações morais em relação a como o povo de Deus deve viver. Exemplo, permanecer comprometido com os seus casamentos, perdoar aqueles que os maltratam, estar focado no outro em vez de centrado em si, amar e cuidar das esposas, viver digno do Evangelho, resistir ao pecado. Essas exortações morais são compreensíveis sob a premissa de que Deus dotou o seu povo de liberdade libertária, né? O livre-arbítrio libertário, que entende que o homem tem liberdade para escolher, tá? E contrariar aquilo que Deus determinou. Deus determinou uma coisa e o homem segue outra coisa. E por quê? Porque Deus deu liberdade às criaturas.
e estende a graça que as capacita a obedecer. O povo de Deus é desafiado a responder à graça de Deus ao lutar diariamente para viver de maneira obediente. Tá? Se tais exortações são lidas dentro da estrutura do determinismo teológico, então a implicação e a extensão da obediência do crente é determinada por aquilo que Deus ordenou para eles, naquele dado momento. Jamais é a pessoa no exercício do dom da liberdade libertária capacitada pela graça. Capacitada pela graça. Então tudo que a pessoa faz porque Deus determinou. Ele vai pegar mais um ponto. Os propósitos de Deus para o crente. Depois ele vai falar aqui, o agir diário de Deus na vida do crente. Críticas dos pecados dos crentes. Sempre vai citar texto bíblico, tá? Advertência aos crentes, ou a crentes. Ó, diferenças bem intencionadas entre cristãos. Afirmações acerca da vida cristã. Outros textos do Novo Testamento sobre o tema, né? A vontade universal salvadora de Deus. 7 observações conclusivas. E sempre citando notas de rodapé o tempo todo. Aqui ele faz uma crítica ao determinismo teológico, né? Que o calvinismo fala que não é determinista. Não é. Mas aqui o Green Sherwood fala que é sim. E esse determinismo radical vai contra aquilo que Deus determinou, a liberdade humana. É como Adão, né? Se Deus decretou que Adão pecasse, tudo aquilo foi um teatro. Porque como Deus vai punir Adão e punir Eva, sendo que ele já tinha decretado na eternidade que ambos pecassem. Então Adão e Eva só cumpriram aquilo que Deus determinou. Não tem sentido Deus determinar e responsabilizar o homem. Olha, eu determinei na eternidade que você pecasse, você pecou, agora eu vou te punir. Isso é complicado, gente. Isso é complicado. Tá? Tem coisa que no calvinismo que não dá para entender, não. É por isso que eu não sou calvinista. Não dá para fechar todo o pacote. Então ele vai fazer 7 observações conclusivas sobre o determinismo que não dá para ler aqui. Tá? Não dá para ler. Muito bom. Depois, ó, o capítulo 4, deixa eu emendar aqui. Você tem a intenção e a extensão da expiação de Cristo. Outra coisa também que me incomoda no calvinismo é a expiação limitada. Que não é bíblico, gente. A Bíblia não ensina a expiação limitada. Então você é arminiano. Não. Nada a ver. Eu nem conhecia arminianismo, nem calvinismo. Quando li o Novo Testamento, eu via que Cristo morreu por todos. E falar isso não significa que todos serão salvos. Porque isso seria heresia. Se eu disser que todos serão salvos, isso é universalismo. O que é universalismo? É a corrente herética que ensina que todos serão salvos crendo ou não. Isso é uma conversa fiada. Por que todos não serão salvos? Porque nem todos creem em Cristo. É simples. Simples. E aqui eu cito a frase de Jacó Armínio, né? Que ele explicou essa questão da extensão da expiação. Ele falava de expiação aplicada e expiação obtida. Expiação aplicada, ele dizia que a morte de Cristo foi aplicada a todos os homens, mas os benefícios da morte dele, perdão, reconciliação, regeneração, só são obtidos àqueles que creem. Eu não vejo uma resposta melhor do que essa, né? Armínio era fantástico. Então, a intenção e a extensão da expiação. Aqui ele vai trabalhar um dos pontos do arminianismo, que é a expiação ilimitada. Robert P. Cirilli. Tá? Vamos lá. Ele começa aqui, ó, falando, aí ele vem o que Deus intencionou que a expiação realizasse e para quem, uma teologia bíblica. Depois, ó, Jesus morreu como resgate ou redenção. Aí ele vai citar vários textos bíblicos, tá?
Vários textos bíblicos que trabalham essa ideia de redenção, de resgate. Ó, 1 Timóteo 2, porque não dá para ler, tá? 1 Timóteo 2, versículos 5 e 6. Mateus 20, 28, Marcos 10, 45. Vai trazer a expressão grega, né? Redenção, lutroses, no grego. Vai explicar aqui. Tá, ó, Lucas 24, 21. Tito 2, 14. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Tá? Ele vai trabalhando aqui, ó. Hebreus 9, 15. Efésios 1, 7. Ele faz uma exposição bíblica fantástica, uma teologia bíblica, cita aqui, né? Não a teologia sistemática, a teologia bíblica, né? De forma espetacular. Que vai falar da provisão de resgate, né? Ou redenção, foi intencionada para ser universal. A provisão de resgate ou redenção foi intencionada para ser universal. 1 Timóteo, capítulo 2, de 1 a 6, é uma passagem-chave para isso. 3 vezes encontramos a expressão todos, né? Ore por todos, tá? Incluindo aqui especificamente as autoridades governantes. Depois, versículo 4. Deus deseja que todos sejam salvos e que venham ao conhecimento da verdade. Tá? Versículo 6. Jesus deu a si mesmo em preço de redenção por todos. A provisão de Deus para todos se encaixa perfeitamente com o seu desejo para todos e é a base de nossas orações para todos. Nós oramos pela salvação de todos os homens. Tá? E isso não é universalismo, porque todos não serão salvos. Não serão salvos por quê? Porque nem todos creem em Cristo. Simples assim. Muito bom. Jesus morreu como propiciação. E a palavra propiciar significa aplacar a ira. Lembra da tampa da arca da aliança? O nome da tampa da arca era propiciatório. E era ali que o sumo sacerdote, uma vez por ano, quando ele adentrava o Santo dos Santos, ele jogava o sangue dos animais, do animal morto, em cima da tampa da arca. Quando o sangue batia em cima da tampa da arca, o propiciatório, o pecado do povo era perdoado. Então Jesus morreu como propiciação. Ele aplacou a ira de Deus. A ira de Deus foi aplacada na cruz. E aqui ele vai trabalhar Romanos 3, 25. Tá? É fenomenal, fenomenal. Ó, a provisão para a propiciação intencionava ser universal. Aqui ele vai comentar 1 João, capítulo 2, versículo 2. Então, há mais textos, gente, falando da expiação ilimitada do que limitada. Nessa aqui, o calvinismo não se sustenta. Tá? Leia toda a Bíblia, o Novo Testamento, e você vai entender que a Bíblia não defende expiação limitada. Não defende. Tá? Defende a expiação ilimitada. Tem também a famosa passagem de João 3,16, né? Que é o texto áureo da Bíblia. Cristo morreu pelo mundo, né? E ali não dá para fugir. O mundo é pessoas, é seres humanos. Ó. Jesus morreu como reconciliação. Aqui ele cita Romanos capítulo 5, de 8 a 11. Vamos continuar aqui, ó. Depois, ó, teologia sistemática e a intenção de Deus para a expiação. Ao passo que a teologia exegética me parece mais pesada do que a teologia sistemática, não se pode evitar os argumentos acerca da extensão da expiação do último campo. Só há espaço aqui para a atenção para a mais importante dessas. Aí ele começa, a questão da realização na intenção divina. Sempre citando textos bíblicos, tá? Ó, vai falando sobre essa questão. Vai citando aqui, ó. É muita coisa. É muita coisa. E no final ele vai concluir. Ele conclui citando alguns pontos, né? Ó, existem, claro, outras evidências bíblicas lógicas a favor da expiação universal.
mas o espaço permite apenas uma sucinta declaração delas. Elas incluem, primeiro, passagens afirmando o desejo de Deus de que todos sejam salvos, de que todos sejam salvos, segundo Pedro 3,9, 1 Timóteo 2,4. Segundo, passagens oferecendo o evangelho a todos e ordenando que ele seja pregado a todos, Lucas 24:47, Atos 17:30, Efésios 3, de 7 a 9, 2 Coríntios capítulo 5, do 18 ao 20. Isso aqui é Bíblia, irmão. É Bíblia. Terceiro, passagens culpando os ímpios não apenas pelos seus pecados, mas pela rejeição do evangelho. Opa! Se tem essas passagens, tá? Aí o calvinismo entra em contradição, porque se Deus determinou que uns fossem salvos e outros não, como Deus vai condenar um ímpio? Tá? Falar dos pecados do ímpio, se ele já decretou, já determinou que o ímpio fosse ímpio e vivesse naqueles pecados. Não tem sentido Deus chamar os ímpios ao arrependimento, jogar na cara deles os seus pecados, sendo que o próprio Deus os condenou na eternidade a serem daquele jeito. Então é complicado. Então, ó, terceiro, passagens culpando os ímpios não apenas pelos seus pecados, mas pela rejeição do evangelho e a expiação proclamada no evangelho. Aí tem os textos bíblicos aqui. É Bíblia. Tá? Aqui ele vai fechando, né? Ele fecha a questão e vai para a lição, para o capítulo. Eu estou aqui estudando a lição da IBD e estou com o nome lição na cabeça. É o capítulo 5. Eleição condicional. Quem comenta é o Jack Cottrell, um grande expositor bíblico e arminiano. Mas eu não vou mostrar o capítulo 5 não. Vamos pegar outro capítulo aqui. Aqui é o Jacó Armínio, né? Reformado e sempre reformando. Ele vai mostrar que Jacó Armínio, o Matthew Pisson, ele era reformado. Os arminianos são reformados também. Tá? E ele fala aqui que vários calvinistas, né, sequestraram o termo reformado, como só eles fossem. Isso é um engano, isso é uma fake news. Os arminianos também são reformados. Armínio era reformado. Armínio era reitor da Universidade de Leiden, na Holanda. Ele era reformado. Olha aqui, ó. Você tem o capítulo 7, top, a predestinação no Antigo Testamento, David Klein. E o capítulo 8, a predestinação no Novo Testamento, de Howard Marshall. Muito conhecido, erudito, doutor em Novo Testamento, já falecido. Tem aquela famosa obra dele, né? A Teologia do Novo Testamento. Tá? Eu não vou mostrar aqui por causa do tempo esse capítulo. É um capítulo... Todos os capítulos são tops, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Notas exegéticas sobre textos calvinistas, do Grant R. Osborne. Página 315. Então você vem aqui, ó, na página 315, e o Osborne, o cara era doutor em exegese e hermenêutica, doutor em Novo Testamento, tá? E aqui ele arrebenta, tá? Ele já começa assim, ó. Muitas das dificuldades entre arminianismo e calvinismo desapareceriam caso os estudiosos abandonassem a prática comum de textos provas. O problema é que no passado a teologia sistemática pegou, em grande parte, passagens fora de contexto, que é verdade. Tá? A teologia sistemática faz muito isso, pega textos fora de contexto para provar uma tese. Tá? E o Osborne critica aqui. Passagem fora de contexto, as agrupou em uma ordem lógica e, em muitos casos, as fez dizer coisas não intencionadas pelos autores originais. Esse erro é comum a ambos os lados. Esse erro é comum a ambos os lados do debate, tanto entre arminianos e calvinistas. A resposta deve ser encontrada nos métodos de teologia bíblica, que a teologia bíblica vai pegar cada texto, no seu contexto, a intenção do autor. Então a teologia bíblica é muito melhor do que a teologia sistemática, pela qual nós pegamos cada passagem em seu próprio contexto e a interpretamos à luz do significado intencional pelo autor.
Nós não colocamos um versículo de João próximo a um versículo de Hebreus. Interpretamos um pelo outro. Antes permitimos João falar por si e que o escritor de Hebreus fale por si, que são contextos diferentes. Por esse motivo, nós não iremos organizar a discussão de acordo com as categorias teológicas, isto é, de acordo com os assim chamados 5 pontos, mas antes de acordo com o livro. E esperamos, desta maneira, lançar nova luz sobre o assunto. Contudo, para os interessados, nos 5 pontos, nós forneceremos uma chave para as passagens abaixo, organizando os versículos sistematicamente. A depravação total, que é um dos pontos tanto do calvinismo como do arminianismo. Só nesse ponto as duas escolas concordam. Aí tem textos que trabalham isso. Vou falar aqui, ó. A eleição incondicional, que é defendida pelos calvinistas. Ele tem os textos, né? Aqui, ó. Tem também Romanos 9, que é muito citado. A expiação limitada, Cristo só morreu pelos eleitos. Eles usam esses textos para provar, né? Tentar provar a expiação limitada. Depois, graça irresistível e perseverança final dos santos. Uma vez salvo, sempre salvo, né? A salvação não se perde. Enfim, aí ele começa, o Osborne, a trabalhar essas notas exegéticas sobre textos calvinistas. Ele começa com os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Tá? Vai citar aqui primeiro Mateus 11, do 25 a 27, ele vai comentar, que é essa passagem paralela, né? De Lucas, capítulo 10, versículo 21 e 22. Depois Mateus 24, 24. Depois ele vai pegar aqui o corpus joanino, o Evangelho de João, e vai trabalhar alguns textos aqui, ó. Não dá para ler por causa do tempo, tá, gente? Ó, João 6, do 35 ao 40, João 6, do 44 ao 45 e do 64 ao 65. Ele vai comentar aqui. Ó, João 10, 14, versículos 14 a 18 e os versículos 27 a 30. Depois vai comentar aqui rapidamente o capítulo 17 de João. João capítulo 5, ó, 1 João capítulo 5, dos versículos versículo 5 a 13. Isso aqui é o corpus joanino, né? O Evangelho e as cartas que João escreveu. Depois o livro de Atos. Tá? Atos capítulo 11, versículo 18. Atos 13, 48, né? Muito famoso. Tá? Aqui está a maior passagem de eleição em Atos. Lucas diz, dos gentios em Antioquia da Pisídia, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Teólogos calvinistas dizem que a força de ordenados aqui não ousa ser abrandada. A eleição deve preceder a fé do homem e formar a base para ela. Contudo, embora nós concordemos que o ímpeto básico seja a eleição divina, isso não nega a presença da volição humana, como vista no contexto. O Osborne é espetacular como exegeta, viu, gente? Espetacular. A passagem anterior, em especial, o versículo 46, observa a responsabilidade inerente da salvação. Ali os judeus descrentes foram rejeitados, tendo por base a decisão pessoal deles mesmos. Pela sua ação, eles não se julgam dignos da presença de Deus. O melhor sentido para o passivo perfeito foram ordenados é a combinação de eleição divina e evolução humana, que já foi observada em João, com ênfase aqui no primeiro aspecto. Isso é especialmente visto quando se observa as passagens sobre perseverança e o perigo de apostasia em Atos. No capítulo 20, versículo 30, o versículo fala que falsos mestres surgirão que procurarão atrair os discípulos após eles. Isso não significa desvio, mas apostasia, como visto no termo atrair. A advertência era real, envolvia heresia e apostasia. Também nós temos exemplos de apostasia, possivelmente Ananias e Safira, mas provavelmente Simão o mago. Ele acreditou e foi batizado, mas posteriormente
tentou comprar um ministério de milagres. Como resultado, Pedro lhe diz que ele já não faz mais parte do reino. Aqui novamente a chave é a palavra de graça, que edifica o crente. E o meio é a exortação. Portanto, o crente deve perseverar até o fim, a fim de herdar a vida eterna. Depois, Atos 16, 14 e o capítulo 18, versos 10 a 27, ele vai comentar rapidamente, tá? Vai pegar aqui os escritos paulinos e vai trabalhar. Não dá para falar aqui não dá para ler mais por causa do tempo, tá, gente? Então, a teologia arminiana, quem conhece o arminianismo de fato mesmo, tá? Tem muito bons argumentos, gente. Nessa teologia arminiana aí manca não, que é mais pelagianismo e sempre pelagianismo. É gente que conhece mesmo, tá? 1 Pedro. E aqui ele vai concluir. Ele conclui citando o Sínodo de Dort, lá na Holanda, aonde os arminianos, né, que na época era chamado de remonstrantes, foram condenados. Tá? Condenados. E não tinha como não ser, né, gente? Porque lá só tinha calvinista, pô. Eles condenaram lá os 5 pontos dos remonstrantes, né? E ficou conhecido depois como 5 pontos do arminianismo. E em cima desses 5 pontos dos remonstrantes, eles elaboraram os 5 pontos do calvinismo, que é conhecido até hoje, né? E o Osborne termina citando esses pontos aqui. Tá? Depois, o capítulo 12 vai falar sobre a teologia de Romanos 9, que é um dos textos favoritos para a eleição incondicional dos calvinistas, né? Que os calvinistas usam para defender a eleição incondicional. Tá? A promessa de Deus e a história universal, a teologia de Romanos 9. Mas não dá para falar mais, porque eu não quero demorar muito aqui. E aqui eu encerro o segundo vídeo. Se vocês gostaram do segundo vídeo, deixe o seu like, deixe os seus comentários, se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz a todos mais uma vez. Deus em Cristo vos abençoe. Até as próximas indicações.